Começou mais um vídeo aqui no canal, hein? Está com trigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu decidi trazer um react, cara. Então, um react lá do canal do Pedaço Brasil Oficial, cara, que é um canal de animações que lançou uma animação da qual eu gostaria de trazer pra vocês. E quem me conhece sabe que eu gosto de reagir a vídeos pra poder comentar o assunto em pauta, não é, cara? E qual é o vídeo, né? Petelino e o deserto das promessas não cumpridas. Rapaz, nós vamos ver aqui a história do Petelino, não é? Mas antes de estarmos reagindo aqui, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força nos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos estar preparando tudo aqui. Vídeo pronto, tudo preparado, vamos estar reagindo ao vídeo aqui. 1, 2, 3 e... Play! No sertão de Brasitolândia, onde o Brasitolândia, sol olha queimava aí, sem Olha piedade os dois aí, e a ó. terra clamava por água, O vivia ladrão e Petelino, de manta. um burrinho simples e cheio de esperança. Já viu, né? Desde jovem, Petelino ouvia as palavras de Lolo, um homem que dizia Lolo. estar ao lado dos pobres e prometia trazer água e dignidade para os que sofriam. O cara é muito Ele pobre. falava de poços cheios, carros-pipa abundantes e o fim do sofrimento no sertão. E chuva de picanha para o Petelino pobre. acreditou. Ele caminhou longas distâncias para apoiar Lolo e convenceu outros brasitolienses a fazerem o mesmo. Por um breve período, parecia que as promessas estavam se cumprindo. Os carros-pipa chegavam e a esperança brotava como as primeiras gotas de chuva no chão rachado. Tipo o primeiro Mas o alívio governo foi dele. passageiro. As verbas para os carros-pipa cessaram e os caminhões pararam de chegar. A água tão essencial tornou-se um luxo distante. Petelino, agora mais velho e enfraquecido, viu os dias passarem entre a poeira e a sede. Ainda assim, ele insistia em acreditar que Lolo apareceria para salvar Brasitolândia. Desesperado e sem forças, Petelino fez sua última jornada até o palácio de Lolo. Ele implorou com lágrimas nos olhos: "Por favor, Lolo, cumpra suas promessas. Estamos morrendo de sede." Lolo, cercado por luxo e indiferença, respondeu com frieza e desdém: Olha O pobre é aí, um ó. número, às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Eu, há 20 anos atrás, dizia: pobre é utilizado como se fosse papel higiênico. Tem uma baita de utilidade na época da eleição, mas depois joga ele fora, esquece. Essas assim palavras como eles pensam de ecoaram nós, tá como um vendo? golpe cruel no coração de Petelino. Com o corpo frágil e a alma despedaçada, ele voltou ao sertão. Lá, sem água e sem esperança, ele fechou os olhos para sempre, sob o mesmo céu seco que testemunhou seus sonhos e sua dor. A história de Petelino é o reflexo do sofrimento de muitos brasitolienses que confiaram em palavras Alguém se vazias. identifica aí? A água é vida, mas para alguns, ela se tornou uma promessa nunca cumprida. Que sua história seja um alerta para não deixarmos a sede ser usada como moeda política. Compartilha. A seca do sertão do destino é mais do que um fenômeno climático. Não deu tempo para ler. Não deu tempo para ler. Cara. Isso aí é uma situação triste, cara. Tá me entendendo? Uma situação triste. Porque, infelizmente, cara, o Nordeste é uma das regiões mais pobres do país, não é, cara? E é praticamente o curral eleitoral do PT, né? Cara, deixa eu ler aqui, cara, aquela parte ali do vídeo. A seca do sertão nordestino é mais que um fenômeno climático. É uma realidade que molda vidas e desafia gerações. Famílias lutam diariamente contra a falta d'água, infraestrutura precária e promessas que nem sempre se concretizam. Cara. Aí quando chega essa época da eleição, tá lá. Aí, ó. Carro da promoção do mercado. Só passa quando eu vou gravar. Um minutinho. O carro da promoção do mercado passou, né? E o abacaxi tá em promoção, R$ 5,99 o abacaxi.
Tá entendendo? 5,99 e a cartela de ovo 20 unidades tá 9,99. Aproveite, é a terça na roça lá nos supermercados. Maravilha! Então, mas como eu tava falando, cara, o Nordeste, cara, virou curral eleitoral do PT, velho, durante muito tempo, né, cara? Aí o que acontece? Aí chega lá o Lula com aqueles discursos, né, cara? Não, porque eu era muito pobre, minha mãe era analfabeta, meu irmão era analfabeto, meu cachorro era analfabeto, a gente era muito pobre, comia calango, não é, cara? Aí é aquele negócio, político na hora da promessa, promete, na hora de cumprir, sobe por 4 anos. E eu não tenho muito o que dizer acerca dessas coisas. A realidade, o vídeo, não é só a questão do Nordeste, é a questão do Brasil inteiro agora, cara. Já que o dólar tá a R$6, não é, cara? E olha só, o interessante que eu fui ver nos comentários aqui, ó. O camarada falou aqui, ó. Sou nordestino do interior do Ceará e tenho orgulho de dizer que essa culpa não carrego. Não tenho pena desses petistas. Não todo castigo é pouco, né, cara? Ou seja, o cara tá falando que não tem culpa, que a culpa é dos petistas, né, cara? Dos petelinos, e que não carrega essa culpa porque não votou do Lula, né, cara? Porque ele não fez o L, não é? Cara, deixa eu dizer uma coisa. Na verdade, cara, se eu dissesse pra você que na verdade toda essa culpa é nossa. A culpa não é só dos petistas que foi lá e fez o L. Se eu disser pra você que a culpa também é minha, também é sua, também é da pessoa que não votou no Lula, é do bolsonarista. Se eu disser pra você que a culpa é do Brasil inteiro, você acha que eu estaria errado? Eu vou dizer por quê. Eu vou dizer porque a culpa é do Brasil inteiro. Quando o Lula foi eleito lá em 2002, cara, o Brasil estava numa situação econômica boa por causa do Plano Real, não é, cara? Então, aí saiu o FH besta, chegou o Lula ladrão. E os primeiros 2 anos do governo dele, cara, o Brasil estava bem, não era por causa do Lula, né, cara? Ah, porque o Lula chegou, acabou com a fome do Brasil, porque a gente fez isso, fez aquilo e tudo mais, fizemos o Bolsa Família, não. Os primeiros 2 governos do Lula foram bons por causa das commodities da época. Só que ao invés dele pegar as commodities e investir no Brasil, porque se tivesse feito isso na época, hoje não estaríamos a crise que estamos hoje. Aliás, se tivéssemos aproveitado o boom das commodities, hoje, provavelmente, cara, nós estaríamos próximos, uma economia bem fortalecida, cara, bem próximo do G8, cara, bem próximo, talvez até junto, cara. Mas não, chegou o PT, pegou as commodities, pegou as riquezas do Brasil, mandou para países comunistas lá fora, distribuiu cargos, aparelhou o Estado, pegou o dinheiro lá, distribuiu lá entre os amiguinhos do Lula. Conclusão, saiu o Lula, chegou a Dilmanta. Todo mundo elegeu a Dilmanta, e vou te dizer uma coisa, eu confesso, dos 2 primeiros governos do Lula, eu votei no Lula porque naquela época a gente não tinha muito entendimento das coisas. A gente não tinha. Aí saiu o Lula, chegou a Dilmanta. Confesso que eu votei na Dilmanta acreditando ainda naquela época que o PT era bom, né? Porque eu queria o papai Lula de volta. Mas foi só do governo da Dilmanta, né, que começou a haver a crise econômica, resultado lá atrás das decisões do governo Lula, não é? E aí veio os escândalos lá do Mensalão, Petrolão, Odebrecht, todos esses, o aparelhamento e tudo mais, as investigações da Lava Jato. Aí acontece, caiu aquela crise, não é? E aí o PT, aí a gente pôde ver o que o PT era na verdade. Aí a Operação Lava Jato foi lá, colocou um monte de gente na cadeia, não é? Impeachmentamos a Dilma por causa de 20 centavos, né? Não é só por 20 centavos lá na época da passagem do ônibus, né? Aquela lá em 2013 que todo mundo ia lá para as ruas, não é? Aí acontece, debaixo disso tudo, Dilma foi impeachmentada, Temer chegou, Temer fez uma reformazinha besta lá que deu uma melhorada, Lula foi preso, foi julgado, condenado em várias instâncias, foi preso, ele era um aborto político, né? E nesse meio tempo que apareceu Bolsonaro.
com as promessas de que vamos combater o comunismo, a intolerância, o comunismo, vamos despetetizar o Brasil, vamos fazer as privatizações, isso, aquilo, combater a criminalidade, não é? Várias promessas, né? Porque e aí a gente elegeu o Bolsonaro esperando que ele melhorasse o país. E o que o Bolsonaro fez? Fez tudo que o PT queria, com a desculpa do PT não voltar. Eu que havia nessa época votado em Bolsonaro, acreditando que o Bolsonaro era alguma coisa, no final não, vi que o Bolsonaro e o Lula são dois lados da mesma merda, né? E tudo que aí o Bolsonaro avançando as pautas da esquerda, como fundão eleitoral, juiz de garantia, orçamento secreto, né, cara? O cara tripudiando na morte da Covid, né? Colocou lá Cássio Nunes do Supremo Tribunal Federal, que libertou o Lula e restaurou seus poderes políticos. Aí eu te pergunto, por acaso o pessoal que votou em Bolsonaro foi lá cobrar as promessas deles? Não, não foi cobrar. Ficaram batendo palma para tudo que o Bolsonaro fazia, né? Porque ele é um mito, e o país só indo a merda. Começou bem o governo, mas foi a merda. E todo mundo que falava em criticar o Bolsonaro, criticar pontualmente, foi o quê? Foi perseguido por causa dos bolsonaristas, que eram os novos petistas. Aí o que acontece? O Bolsonaro fez um governo tão merda, mas um governo tão merda, e uma campanha de reeleição tão bosta, que mesmo que o pessoal preferiu apostar de novo num cachaceiro que deveria estar preso, cagando no buraco, só dar ser quadrado, até o final dos seus dias, preferiu dar uma nova chance do que continuar mais 4 anos do governo minto. Mesmo sabendo da possibilidade desse bandido fazer pior do que o governo dele. E adivinha, fez pior. Fez pior, né? E o que acontece? Lula foi reeleito, sobretaxando adoidado, gastou o nosso dinheiro a rodo junto com a Janja, não é? E aquele que a gente jurava ser a promessa pro Brasil, que era o Bolsonaro, o que acontece? Além de perder a eleição, ainda colocou um bando de idiotas na frente dos quartéis, né, pedindo intervenção militar, e boa parte desses idiotas foram presos no dia 8, sendo usados como massa de manobra política pelo Bolsonaro, para ele não ser preso pelos crimes que ele cometeu realmente, não só de rachadinha, mas outras incompetências que ele fez no governo dele. E hoje o Brasil está nessa briga de torcida entre petistas e lulistas. E aí eu te pergunto, de quem é a culpa hoje em dia? Eu vou dizer, a culpa é do povo que não cobra. Porque se o povo brasileiro tivesse cobrado o Bolsonaro as promessas que ele prometeu em 2018, né? Ou ele tivesse criticado, cobrado, ô Bolsonaro, pô, que negócio aí de você aprovar fundão eleitoral que tira 4 bilhões da saúde e da educação para 4 bilhões, agora depois 5 bilhões, quase 6, que tira bilhões da saúde e da educação para dar para partido político fazer reeleição. Ô presidente, cadê cadê as privatizações? Cadê as reformas que você promoveu? A reforma tributária, previdência, a reforma jurídica, a reforma política, que o Brasil tanto precisa? Não. O Bolsonaro fez tudo que queria, batendo palma, e quem criticava era, cala a boca, você quer que o PT volte? Porque as duas únicas promessas que o Bolsonaro prometeu eram o quê? Se errarmos, o PT volta e voltou. E se o dólar chegar a 5 reais, porque estamos fazendo merda, e fez. E agora tá o Lula, e eu te pergunto, cadê o povo cobrando ao Lula a chuva de picanha, né? E os bolsonaristas? E aqueles que votaram da maior oposição da história? Você que votou lá no Nicolas Ferreira, do Flávio Bolsofilho, que votou nesses caras aí que foram eleitos da onda bolsonarista, eles estão fazendo alguma coisa? Vocês estão cobrando eles? Eles não estão fazendo nada, estão lá votando junto com o PT. Votando junto com o PT várias propostas e depois chega nas redes sociais e fala, não, porque nós estamos combatendo a esquerda. É o que eu estou perguntando, né? E eu te pergunto, cadê aquela galera lá de 2013, que na qual fez manifestações não por causa de 20 centavos? Cadê? Por que eles não estão hoje se manifestando, pedindo o impeachment do cachaceiro? Fazendo pressão dos parlamentares, pedindo impeachment do Lula. É o que eu estou perguntando, só estou perguntando. Onde é que está? Né? Aí eu vou dizer por que não faz mais manifestações hoje. Porque o pessoal
confiou tanto no Bolsonaro, que fez tantas manifestações pró-minto, que hoje qualquer manifestação que faz aí, vai aparecer aquele desgraçado do Bolsonaro, no meio da manifestação, querendo, porque nós combatemos o PT, querendo sequestrar a direita, porque é isso que o Bolsonaro fez, entendeu? Ele sequestrou as pautas cristãs conservadoras debaixo de discursos populistas, igual o Lula fez, não é, cara? E jogou tudo no lixo. Então assim, cara, entendeu? Se você olhar para essa situação, cara, a Dilma e o Collor, Dilma, foram impeachmentados por muito menos. Por que o Lula não está em processo de impeachment? Ele já era para estar sendo impeachmentado, entendeu? Por que ele ainda não está sendo impeachmentado? Por que o povo ainda não levantou a bunda e faz manifestação na frente do Congresso e pede e faz pressão para os políticos que elegeram? É o que eu estou perguntando. Então, se o Brasil tá aí, essa desgraça que tá hoje, cara, entendeu? De hoje nós estamos vendo tudo isso, é porque o povo brasileiro tem uma mentalidade escrava, uma mentalidade 83 de um macaco, que acha que não, é só colocar o político ali que as coisas vão melhorar. Meu filho, entenda uma coisa, a mudança do Brasil não vai vir do alto para baixo, vai vir de baixo para o alto. Ou seja, é quando o povo se conscientizar que tem que parar de votar em político corrupto, parar de reeleger os mesmos caras que reelegem todos os anos, começar a cobrar político, entendeu? E ter uma consciência a mais que não é o político que vai mudar a situação do Brasil, mas ele sim, não somente através do seu voto, mas também através de uma mudança de mentalidade. Enquanto o povo não abrir os olhos para isso, pode ter certeza, meu filho, pode ter certeza, nós vamos entrar na pior crise da história desse país, e não vai adiantar ficar jogando a culpa só de quem fez o L, não. A culpa vai ser do próprio povo brasileiro. Bem, essa é a meditação que eu queria trazer, essa meditação. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. O vídeo é esse. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando você grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau e boa sorte no apocalipse, porque eu... Licença, não, rapidinho. Você é o piloto? Sim, eu sou o piloto. Entendi. Algum O problema? Lorenzi tá chorando. Algum problema com ele? O que houve? A gente pode ajudar? É que ele quer sentar um pouquinho aí. Quer sentar na cabine de comando? Isso, ele quer pilotar o avião. Não vai ser possível, senhora. Como assim? Não dá pra uma criança pilotar o avião. Gente, que absurdo, ele é uma criança. Sinto muito, senhora, não será possível, tá? Você tá falando que ele não vai poder pilotar o avião, mas ele quer. Mas nem tudo que a gente quer, a gente... Eu acho que você não tá entendendo. Senhora, volta pro seu O Lorenzi lugar. tá chorando. Ele quer pilotar o avião. Senhora, volta pro seu lugar. A gente não pode liberar o assento de Gente, piloto. favor, senhora. hoje em dia os adultos não têm empatia com as Não é crianças. questão de empatia, senhora. É que realmente... Só um minutinho. A gente... Eu vou estar filmando você. Que isso, Você senhora? tá me Não pode. filmando? Por quê? Tô filmando. Que isso, Pra gente? quê, senhora? Gente, porque não é possível. O piloto não tem empatia com uma criança que tá chorando.